Graças e paz, irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez na dependência total do Espírito Santo do Senhor, o nosso Deus. Como vimos no bloco anterior, a numerologia tem um significado profético de vital importância nas Escrituras. Gostaríamos de expor o significado profético dos números na Bíblia. Entretanto, se o fizéssemos aqui, tomaria muito tempo. E, além do mais, requer uma paciência, um discernimento do Espírito para compreender. Creio que, em outra oportunidade, faremos isso de maneira mais compreensível. Entretanto, no significado dos números que vemos, Jesus viveu 33 anos. E nesta perspectiva, veremos que as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia, correspondem à totalidade da igreja nesses últimos dias, ou seja, nesses últimos 2000 anos. Os quais, irmãos, encerram-se em nossos dias. Vejam só, cada carta às igrejas corresponde a um período de tempo que foi poderosamente estabelecido por Deus para que se assemelhasse aos dias vividos por Cristo aqui na terra. Ou seja, Cristo viveu 33 anos. E como vimos, o número 4, 40, 400, 4000, ele tem o mesmo segmento. E assim a numerologia bíblica toda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eles têm o mesmo segmento que tem o número 4. Cada carta às igrejas corresponde a um período de tempo que foi poderosamente estabelecido por Deus para que assemelhasse aos dias vividos por Cristo aqui na terra. Ou seja, ele viveu 33 anos e cada igreja corresponde a um período de 333 anos. Ou seja, 33 anos vividos por Jesus corresponde aos 333 anos de cada igreja. Ou seja, a igreja está dividida nesses últimos 2000 anos. Exemplificando, a carta de Éfeso, a igreja de Éfeso, ela é datada de um período de 333 anos. Quando a carta foi escrita, a carta à igreja de Éfeso, não é a igreja de Éfeso local lá da Ásia, não. Corresponde que aquela carta estava endereçada à igreja nos próximos 333 anos. Logo depois vem a igreja de Esmirna, que já começa nos próximos 333 anos. E assim sucessivamente, até que se chegue a Filadélfia e Laodiceia, que são as duas últimas cartas. Entretanto, vamos ver mais na frente, Laodiceia e Filadélfia, elas vivem no mesmo período de tempo que nós veremos à frente. Agora eu gostaria de ler um texto para vocês que diz assim: E vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto, segundo o número dos dias em que espiaste esta terra, 40 dias. Cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Veja só, irmãos. Aqui, já na própria Escritura, cada ano, cada dia, correspondia a um ano. E assim todas as Escrituras. Todas as Escrituras falam isso. Esse texto que nós lemos está em Números 14, 33 a 34. Sendo que Filadélfia e Laodiceia vivem juntas no mesmo período, com uma diferença. Filadélfia será a igreja que sobe no arrebatamento, e Laodiceia a que fica para a grande tribulação, isto é, para ser provada. E por que de um período de 33 anos? É porque Deus tem filhos primogênitos semelhantes a Jesus. Vejam só o que diz Hebreus 12, 22 e 23. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, ou seja, primogênitos. O Senhor só tem filhos primogênitos, semelhantes a Jesus. E como Jesus viveu 33 anos, lógico que os primogênitos têm que ter uma referência, um significado profético da mesma idade de Cristo. Então, cada igreja foi estabelecida um período de 33 anos. Por isto esta carta aos Hebreus se refere aos primogênitos. Sendo assim, para cada igreja, começando em Éfeso, Deus designou um príncipe angelical, juntamente com suas milícias celestiais, para estarem auxiliando a cada uma das 7 igrejas em seus respectivos períodos, os quais correspondem a 333 anos cada.
E a cada um desses príncipes que estão à destra de Deus, foi dito também como estaria o estado espiritual de cada uma das 7 igrejas em seus respectivos tempos. Queridos, fazendo uma análise histórica secular da igreja, veremos que esta corresponde exatamente com o relato bíblico, o que não poderia ser diferente. Pois, para Deus, todas as coisas estão terminadas. Vejam só, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Hebreus 4:3. Ou seja, para Deus todas as coisas foram terminadas, todas as coisas estão acabadas. E isto também nós vemos lá em Isaías 46, 9 e 10, que lemos: Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Meus queridos, para Deus, todas as coisas estão terminadas. Ou será que nós não conseguimos imaginar que Deus já viu todas as coisas? Você acha que Deus não sabe o dia da sua morte? Você acha que Deus não sabe como você vai morrer? É claro que sabe. Tanto que o Apocalipse é um livro das revelações que Jesus Cristo deu aos seus servos. E revelações futuras de coisas que não aconteceram ainda, mas que vão acontecer segundo o conselho de Deus. Ou seja, para Deus, todas as coisas estão acabadas. Para Deus, a sua vida já terminou. Por isso que o apóstolo diz, Pedro diz, nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, segundo o seu pré-conhecimento. E o apóstolo Paulo diz que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Não existia planeta Terra, não existia universo, não existia nada. Nós não existíamos, mas nós já fomos conhecidos de Deus e eleitos em Jesus Cristo para sermos os primogênitos do Deus vivo, a igreja do Deus vivo. Então, para Deus, todas as coisas estão terminadas, prontas, acabou. Dentre outros relatos bíblicos, é mencionado, veja só, dentre outros relatos bíblicos nas cartas do Apocalipse às igrejas, é mencionado a Reforma Protestante. Olha só, queridos, a Reforma Protestante, ela é mencionada nas Escrituras. Ou será que os homens imaginam um acontecimento deste porte passando sem ser mencionado nas Escrituras? É claro que não. A Reforma Protestante é mencionada nas Escrituras e isto veremos mais à frente quando falarmos a carta a qual se refere a Igreja da Reforma Protestante. Vamos então à primeira carta e aos primeiros 333 anos que corresponde a Éfeso. Sendo esta a primeira igreja e este o primeiro período de vida terrena desta, vejam só, Jesus declara que a partir daí ele estaria presente juntamente com os seus anjos, que não são pastores, em todos os tempos da igreja até o fim da sua peregrinação terrena. Como lemos agora, presta atenção. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que nós sabemos que são os 7 anjos, que andam no meio dos 7 castiçais de ouro, que são as igrejas. Apocalipse 2:1. Queridos, esta é a era apostólica da igreja primitiva. Esta teve um início de muita fé, trabalho, paciência e amor. Essa igreja sofreu perseguições com muita paciência e não negou o nome de Jesus. E isso fica facilmente visto nas Escrituras, principalmente no livro de Atos. Entretanto, com o passar dos séculos, que corresponde do início do 1º século até o 4º século, o amor de Éfeso arrefeceu, esfriou. E isso foi um ponto negativo na vida desta igreja. Mas, em contrapartida, a igreja de Éfeso, a igreja primitiva, até os 333 anos, aborreciam as obras dos nicolaítas. É uma doutrina parecida com a doutrina de Balaão. Logo percebemos a necessidade do amor e o combate às falsas doutrinas pela igreja. Já isso visto lá na igreja de Éfeso. E finalizando, o Senhor faz uma promessa logo no início da peregrinação da igreja. Veja só, a promessa feita lá quando a igreja começou a peregrinar em Éfeso. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse
2, versículo 7. Esta é uma igreja facilmente identificada, porque a igreja primitiva, ela é muito mencionada nas escrituras e não fica difícil nós entendermos que esta é a igreja da era dos apóstolos. Agora nós vamos pegar a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela começa, essa carta foi endereçada depois do ano 333. Ela narra a história da igreja, eu quero que vocês entendam isso, a partir do ano 333 depois de Cristo. Esta carta começa assim: a apresentação de Jesus a esta igreja, neste período, o qual corresponde ao princípio do 4º até o 7º século, é de fato trazer à memória e manter firme a doutrina na qual Cristo é o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Apocalipse 2:8. Isto porque neste período surge uma prostituta, se dizendo a primeira, e tendo o primeiro Papa, conforme profecia acerca desta que diz: e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13:13. E é por esse motivo que o Senhor faz esta apresentação inicial lá em Esmirna, isto para que a igreja estivesse alerta, e os que são guiados pelo Espírito de Deus compreenderam, claro. Também neste tempo, no tempo da igreja de Esmirna, é mencionado pela primeira vez na revelação das cartas a palavra sinagoga. Olha só, queridos, em Éfeso não se mencionou sinagoga, mas aqui em Esmirna aparece o nome sinagoga. Vamos entender por quê? E diz assim: sinagoga, templo de Satanás. E foi nestes dias que foi construída a primeira sinagoga, templo da Igreja Católica Apostólica Romana, com o aval do imperador Constantino, tornando-a religião oficial do Estado romano. Com isso, foi oferecido aos sacerdotes vantagens políticas e financeiras, e muitos desses aceitaram toda essa praticidade disponibilizada e aderiram a esta nova igreja, pelo que diz a Escritura acerca destes. E é a blasfêmia dos que se dizem judeus e o não são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9. Queridos, a partir de então, a verdadeira igreja passou a ter mais dificuldades ainda, pois passaria a ser perseguida por dois inimigos, o Estado e a falsa igreja. Nós sabemos que quando o Senhor edificou a igreja, os imperadores começaram a perseguir a igreja. Os judeus mesmo começaram a perseguir a igreja. O apóstolo Paulo foi um que perseguiu muito a igreja e depois se converteu. E depois os governantes, os imperadores começaram a massacrar a igreja. E ela andou perseguida durante 333 anos pelo Estado romano. Agora, dentro da igreja de Esmirna, o imperador Constantino, assim, uma coisa maquiavélica. Ele se diz que se converteu, sendo que nós temos que entender que esse homem nunca foi convertido ao cristianismo de verdade, nunca conheceu a Jesus, porque esse mesmo homem que se diz converteu, ele mandou matar a esposa e o filho primogênito. Então ele fez lá um pacto com alguns sacerdotes, com alguns do povo, e diz: olha, eu vou construir aqui um templo e vou tornar a religião cristã oficial do Estado. Queridos, é claro que a igreja de Jesus, os que conhecem, os que são cheios do Espírito Santo, não aceitou isso. E com isso o que aconteceu? Eles, antes que tinham um Estado perseguindo a igreja, agora passou a ter o Estado perseguindo a igreja e a igreja oficial do Estado também perseguindo a igreja. Presta atenção nisso aí. Vou ler de novo. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9. Olha só, nós vamos ver mais à frente, mas todas as 3 vezes que se menciona sinagoga nas 7 cartas, jamais fala sinagoga de Deus. Sempre sinagoga de Satanás, templo de Satanás. A partir de então, a verdadeira igreja, como vimos, passou a ter mais dificuldades ainda, pois passaria agora a ser perseguida por 2 inimigos, o Estado e a falsa igreja. Neste período, a igreja se tornou mais atribulada e pobre. Aqui se faz menção, vejam só isso, aqui se faz menção do início de uma tribulação de 10 dias, com prisões e mortes, período este que historicamente corresponde a 1000 anos de perseguições. Novamente nós vimos a numerologia bíblica. Um ano é como 1000 anos.
Um dia é como 1000 anos. Então, historicamente, começou a perseguição, prisão e mortes da falsa igreja sobre a verdadeira, a qual começou em Esmirna e terminou no século 17, com a prisão do Papa Pio VII por Napoleão Bonaparte. Porém, o Senhor encoraja a verdadeira igreja a permanecer fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Finaliza dizendo que, em consequência desta fidelidade, esta não receberia o dano da segunda morte. Então, nós vimos aqui maravilhosamente narrado nas Escrituras o surgimento do primeiro templo consagrado a Satanás. E não sou eu que estou dizendo, são as Escrituras. Por isso vocês precisam entender, nós precisamos entender que não é entender só a numerologia bíblica, é que a numerologia bíblica bate com a história secular. Me diga aí, meus queridos, quando foi que surgiu o templo, a sinagoga católica? Não foi lá no 4º século? E aonde é mencionada a primeira sinagoga? Em Esmirna. Esmirna não faz parte do 4º século? Por isso, as Escrituras identificam na história secular e se torna cada vez mais, como não podia de ser, verídica. Vamos passar no outro bloco, a igreja de Pérgamo. Graça e paz.